a alegria do gol do Luiz Guilherme não era a alegria da virada, era a alegria do primeiro gol do Luiz Guilherme. Você vê que acaba o jogo e ele vai tomar um trote ali, todo mundo batendo na cabeça dele, porque Sim. era claro que tem a alegria da virada. O Abel invadiu o gramado. Vamos ver esse vídeo, que é muito bom. É bom demais para você. Ele fala, chuta, né? Quando ele tá agachado. Ele vai abraçar os meninos. A entrevista dele, esse ponto que o Renan tocou é fundamental, porque os miúdos cresceram porque trabalharam. E o Abel, a entrevista do Abel, a parte que ele fala como ver um filho que quando faz um trabalho fabuloso e tu ficas orgulhoso dele. Ele falou muito e esse é o meu papel, esse é o meu trabalho, é ensiná-los. Então ele pegou um grupo de jogadores que no ano passado ele podia não confiar e por isso fazia alterações contra o Flamengo aos 42 do segundo tempo, e que hoje ele confia porque ele tem 9 meses a mais de trabalho em relação ao jogo do Flamengo. Mas não são 9 meses, são 9 meses de trabalho e de ensinamento. Então o Luiz Guilherme entra e marca o primeiro gol e decide um jogo. O Lázaro não é cria da academia, é cria da Gávea. Mas o Estevão é. E entra muito bem no jogo, na função de ala, que não é a função dele. Essa palavra que ele diz, essa coisa quando ele fala, é como o orgulho que tu sentes de um filho. Cara, é muito impactante ontem. E essa foi a alegria dos jogadores e do Abel por ver a cria da academia fazendo o primeiro gol dele, que estava faltando para a confiança do Luiz Guilherme. É claro que tem o êxtase da virada, mas tem o êxtase do Luiz Guilherme ter feito a virada. E tem uma coisa importante. Tem uma coisa que é importante também a gente citar. Por exemplo, ilustra tudo isso que o PVC está falando, a saída do Breno Lopes para o Fortaleza. Porque o Abel, ele tinha o Breno Lopes como uma bola de segurança que entrava, o cara que se dedicava no treino, que treinava pra caramba e que taticamente era muito regrado e tal. Só que o Breno Lopes, por mais que ele tenha importância, fez gol de título de Libertadores e tudo mais, ele não tem, né, a qualidade, não tem a entrega que esses garotos têm. Só que o Abel é tão inteligente e sagaz nisso, que muitas vezes ele até é incompreendido pelo torcedor, e isso aconteceu com o Endrick também, quando ele deu uma segurada no Endrick, ele dá uma segurada nos jogadores, e ele fala, muitas vezes eu falo coisas para os jogadores que os jogadores não gostam, eles não gostam do que eu falo, mas eu falo a verdade e falo a real. Então ele sabe a hora certa e sabe a hora que o jogador está pronto, sabe maturar esse jogador. E hoje, quando o Luiz Guilherme faz o primeiro gol, essa celebração toda é muito em função do que acontece no dia a dia na academia de futebol, que muita gente não vê, e que só eles veem, e só os jogadores têm esse reconhecimento do trabalho do Abel, que o Abel fala internamente. Às vezes o melhor treino é não treinar, puxar o cara de canto e conversar. E o que ele faz isso muito com os garotos. Então a saída do Breno Lopes é um grande exemplo de que antes se tinha confiança num cara que se dedicava, mas não tinha tanta qualidade, mas hoje esses moleques estão desabrochando e qualidade ali não falta. O Breno, ele até falou, né, que às vezes ele acha que os meninos olham para ele como o pior pai do mundo, o pior treinador do mundo, né? Muito boa também essa parte da entrevista. E você falou que a gente não vê o que acontece, né, nos bastidores da academia, mas a gente vê a festa e que mostra como é que esse time tem essa união e como os jogadores têm um respaldo ali, né, para superar esses momentos também que alguns não são os melhores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que está acontecendo com o Rafael Veiga, mas eu queria mostrar essa festa do vestiário. Por favor, Amer.
falei aqui, né, PVC, que eu já tô cansada de secar o Palmeiras, eu ia desistir. Ontem, no primeiro tempo, achei até que estava funcionando, mas... Esse negócio de ter o grito de torcida é muito legal. E isso é uma coisa que os jogadores do Flamengo têm também, mas assim, você vê a unidade, né? Vira uma coisa simbiótica. É a cena do Maradona no vestiário na Copa de 86, balançando a camisa como se fosse um torcedor e gritando Argentina, Argentina, como se fosse um torcedor de verdade. Isso é muito legal quando acontece essa coisa meio simbiótica. Só um bastidorzinho interessante. No domingo, o Rony entra no segundo tempo, exatamente na virada do segundo tempo. E o Rony, eu fiquei sabendo que ele treinou na semana para o jogo do Flamengo como centroavante, como referência. E aí o Abel coloca ele do lado de campo para correr, para marcar lateral, tanto que ele toma um cartão amarelo de uma reclamação de um lance que ele estava marcando o ponta do Flamengo. E aí o Rony vira titular no jogo da Libertadores, jogando na ponta para o Endrick jogar como referência. Ou seja, a entrada do Rony no jogo contra o Flamengo já tinha também um potencial de Rony, você treina aqui na referência, mas aqui você vai fazer isso porque também já está pensando no jogo lá do Del Valle. Então você vê como o Abel tem o time na mão, ele já pensa no jogo seguinte e ele tem essa facilidade, esses jogadores com essas características, porque se tem um cara que se entrega em campo e se mata, e muitas vezes é até incompreendido, é o Rony. Temos 2 comentários bons aqui, PVC. Um do Flávio Camelo falando, o Abel foi perfeito, pois o resultado foi perfeito. Aí também é fácil falar, né, depois. Colocou os mais cascudos para aguentar a pressão inicial e no final colocou os meninos e conseguiu o resultado, diz o Flávio. Mas aí o Daniel Santana pergunta aqui, ó, o Abel escalou mal ou substituiu bem? Eu vou voltar para a frase que eu disse agora há pouco. Não tem receita pronta. O Tite, vou voltar um segundo para o Tite. O Tite ganhou na altitude com reservas e perdeu com titulares em Cusco contra o Cienciano. E Cusco é mais alto que La Paz. Cusco está um pouco mais baixo, 3.400 metros de altitude. O Tite ganhou com reservas e perdeu com titulares. Ganhou com reservas pela seleção brasileira e perdeu com titulares. 7 reservas da seleção brasileira, ganhou da Bolívia 4-0. Tudo bem que era Brasil e Bolívia, não era o Bolívar, que é uma equipe mais forte hoje. E perdeu com titulares. O Abel já tomou decisões de não alterar e deu errado, já tomou decisões de não alterar e deu certo. E eu acho que a outra frase importante dele ontem, que vai ao encontro desse duo, o Palmeiras usou a ciência, os comentaristas rubro-negros, os influencers rubro-negros estão contestando a ciência, porque a ciência desmente a tradição do Flamengo. Ora, a tradição do Flamengo é perder em La Paz. Ele jogou 3 vezes em La Paz, perdeu as 3. Qual é a tradição do Flamengo em La Paz? A tradição do Flamengo ainda é perder em La Paz. Pode mudar, claro que pode. Mudou a história da Libertadores. Mas, assim, o Abel deixou muito claro que a dúvida estava presente na cabeça dele. Ele não sabia o que iria fazer. Ele não tinha certeza que estava fazendo. Senão ele não teria dúvida. E eu queria trazer aqui um bastidor e informações sobre o Luiz Guilherme, né? O Luiz Guilherme, ele fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, tirou aquele peso, vai dar muita confiança. E é um jogador que já está há quase um ano no profissional, né? Ele subiu o ano passado e é um jogador que muitas vezes o torcedor falou, mas cadê o Luiz Guilherme? Será que ele não vai virar? Será que é um jogador que realmente é tudo isso que era na base? Então, o Luiz Guilherme passou por esse momento de dúvida, de torcida, de rede social, e ele foi um cara que sempre foi muito resiliente e nunca baixou a cabeça. Até comparação com o John John sentiu muito mais, tanto que o John John não vem sendo relacionado e está lá passando por esse processo aí de ganhar confiança. O Luiz Guilherme é um jogador que ele é muito introvertido, ele é um jogador muito tímido, diferente do que é o Estevão e do que é o Endrick,
que são jogadores de mais personalidade. Então até isso também atrapalhava um pouco, porque ele não é um cara de falar, ele não é um cara de chegar no vestiário e ser expansivo como o Endrick é, como o Estevão já está se mostrando isso no profissional. O Luiz Guilherme é mais na dele. Então foram vários momentos de dúvida, vários momentos de dificuldade que ele teve muita tranquilidade e cabeça boa. O Luiz Guilherme tem só 18 anos e ele subiu com 17. E esse trabalho do Abel foi fundamental também para ele ganhar confiança. E é um jogador que hoje, né, já tinha um olhar do mercado quando era da base e agora, cada vez mais, o mercado olha para ele. Já 2 clubes vieram até aqui ao Brasil para observar. Um deles é o Borussia Dortmund, semifinalista aí da Liga dos Campeões, e o Manchester United. O Mônaco também está de olho, já monitora há muito tempo o Luiz Guilherme, mas o que eu tenho de informação é que, assim, se vier uma proposta agora no meio da janela e ele começar a arrebentar, o Palmeiras não vai vender. Então, assim, o Luiz Guilherme, pensando em mercado, é na próxima janela europeia, não nessa. Isso porque o Palmeiras não precisa de dinheiro, não precisa se desfazer do jogador agora. Muito pelo contrário, quer que o jogador performe como ele que está indo embora para o Real Madrid, empilhando títulos. Então, assim, o mercado que observa muito e liga a todo momento e vem aqui olhar em loco, como o Borussia fez, como o Manchester United também fez, mandando integrantes, representantes, dirigentes para olhar. Vai acontecer uma venda, vai acontecer somente na próxima janela de junho, do meio do ano, de 25, e não agora. Então, assim, é impossível ver o Palmeiras negociar hoje o Luiz Guilherme, mesmo com toda essa procura. E ao mesmo tempo a gente tem o Rafael Veiga, né, que não fez uma boa partida ontem e assumiu nas redes sociais que não está num bom momento. Vamos abrir aspas para ele. Reconhecer os momentos de dificuldade é o que nos faz estar sempre buscando evoluir e crescer. Sei do meu momento e vou continuar me dedicando para melhorar. Jamais fugirei das minhas responsabilidades e nunca me esconderei delas. É um pedacinho aí do que ele postou nas redes sociais. O que está acontecendo com ele, Hernan? É uma fase, né? Todos os jogadores vão passar por esse momento de instabilidade. O Rony já passou por isso, o próprio Dudu já passou por isso, o Everton passou por isso recentemente, e o trabalho que o Palmeiras faz interno com esses jogadores é um trabalho que também faz a diferença, né? O Palmeiras tem toda uma equipe de suporte, de psicólogos que a sala da psicologia ou dos psicólogos do Palmeiras fica dentro da academia de futebol, num corredor onde os jogadores passam. Então é tudo muito acessível. Então, assim, esse trabalho que é feito com os jogadores, para os jogadores terem confiança, ganharem confiança, nós estamos falando do Rafael Veiga, que é um jogador de seleção brasileira. Nós estamos falando do Rafael Veiga, que é um jogador extremamente decisivo e é ídolo da torcida do Palmeiras, pelas conquistas que tem, por tudo que representa. E é um jogador que reconhece o momento ruim e sabe que vai dar a volta por cima. Então, tudo isso faz parte de um trabalho que o Palmeiras faz, e o Rafael Veiga faz terapia há muito tempo, desde antes de ser o Rafael Veiga da seleção brasileira. Né? O próprio Fernando Diniz, quando era treinador dele, levou ele uma vez numa terapia, num psicólogo. Então, assim, é um jogador que reconhece o momento e sabe que vai dar a volta por cima. E o Palmeiras dá todo o suporte para ele. Não à toa ele vai publicamente e, entre aspas, se expõe e escreve um texto desse. Então, assim, é claro que é um recado para a torcida, que o Abel já fez isso, e já fez um meia-culpa, mas também é algo que ele tem essa confiança de saber que pode dar a volta por cima. Achei muito legal essa atitude do Veiga. O Hernan tem um diagnóstico que não é do núcleo de saúde e performance, então é importante deixar claro, não é um diagnóstico absolutamente preciso, mas tem um diagnóstico da parte física. Entende-se que o Veiga é um jogador que precisa muito de treino de força e que uma demonstração de que ele precisa disso é que os retornos dele da seleção, quando ele não consegue fazer a rotina de treinos igual ao que faz no Palmeiras, ele não voltou bem, né, nessas voltas da seleção. Não voltou bem da seleção nas vezes em que foi para lá, para corrigir a redundância.
E que, neste momento da temporada, ele tem 17 jogos. Ele não está entre os que mais jogaram. Quem mais jogou no Palmeiras nesse ano, em número de partidas, não de minutos, foi o Rony. O Rony, que virou reserva, jogou 22 das 23 partidas do Palmeiras. O Aníbal Moreno e o Lopes jogaram 21. O Veiga jogou 17. Mas neste momento da temporada, com jogo e viagem, jogo e viagem, jogo e viagem, ele não está conseguindo cumprir a rotina de treinos físicos, de força. E que isso pode ser um ingrediente que contribua para um momento ruim dele e que ele precisa voltar, parar um pouquinho e voltar a treinar. Independentemente desse momento ruim, reconhecido pelo Veiga, o Palmeiras marcou 36 gols neste ano. Dos 36, 7 do Veiga, que é o vice-artilheiro do time, abaixo do Lopes, e 4 assistências do Veiga, que é quem mais deu passe para gol. Quer dizer que dos 36 gols, ele participou diretamente de 11. 31%. Um terço. A cada 3 gols do Palmeiras, um sai do pé do Veiga.